Thiago Neves entre o Boca Juniors e o River Plate? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te explicar direitinho essa história, além de contar sobre a negociação que já está rolando entre o Botafogo e o chileno Valdívia, e para fechar, mais duas informações, todos os detalhes do contrato assinado entre o Lucas Silva e o Grêmio, e por fim, Rossi, atacante que rescindiu seu contrato com o Shenzhen FC da China, é disputado por 3 clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero dar uma dica para quem é apaixonado por futebol e vive dando pitaco no próprio time e no time dos outros. É que o Sport Manager 365 é um fantasy muito legal sobre futebol, e por lá você escala seu time online e pontua de acordo com o que os caras fazem na vida real dentro de campo. O Sport Manager 365 tem, por exemplo, a Premier League, que não parou mesmo nesse período de férias. Então, para entrar na brincadeira, é só você pegar o link que está na descrição desse vídeo, você vai lá, se cadastra, valida seus dados, porque ao validar os dados, você já ganha $10 para começar a se divertir. Para começar o vídeo, quero falar sobre Lucas Silva, primeiro reforço anunciado pelo Grêmio em 2020. Jogador que estava livre desde setembro, quando teve seu contrato rescindido pelo Real Madrid. E a informação importante e exclusiva que eu trago aqui é sobre os valores do acordo fechado entre o Grêmio e o Lucas Silva. Como ele estava livre, o Grêmio só vai ter custos com salários, direitos de imagem e luvas. E armou-se um pacotão para que ele possa receber a médio e longo prazo uma grana boa, mas que não custe muito caro para o Grêmio. Dá para afirmar que o Lucas Silva vai receber, entre salários, direitos de imagem e luvas, R$450 mil por mês. Tá bem distante dos maiores salários do elenco gremista. Por exemplo, Kahneman e Jeromel ganham R$700 mil cada um, enquanto o Tardelli, que é o mais bem pago do clube gaúcho, embolsa R$1 milhão por mês. Ou seja, o Lucas Silva não ganha nem metade na comparação com o Tardelli. Achei uma boa sacada do Klaus Câmara, que é um diretor executivo de futebol do Grêmio e o responsável pelas negociações dos jogadores. Grêmio que já anunciou o Vitor Ferraz, lateral direito, na troca com o Santos. O Maddson foi para o Santos, o Vitor Ferraz chegou para o Grêmio que também está muito perto de anunciar o Caio Henrique como reforço. Lateral esquerdo que jogou o último campeonato brasileiro pelo Fluminense, mas pertence ao Atlético de Madrid. Entre o jogador e o Grêmio já está tudo certo. Resta apenas a assinatura do contrato, que vem da Espanha, especificamente do Atlético de Madrid. Só para fechar sobre o Lucas Silva, mais duas informações importantes. Ele não joga desde o dia 5 de junho. A última partida dele foi com a camisa do Cruzeiro. Em 2019 fez apenas 18 jogos. Ele acabou sendo devolvido na metade do ano para o Real Madrid, que não o utilizou e acabou rescindindo seu contrato. Outra informação importante, o contrato dele será de 4 temporadas. Inicialmente o Grêmio chegou a anunciar um vínculo de 5 anos, mas no dia seguinte houve a correção da assessoria de imprensa do Grêmio e o vínculo foi fechado por 4 temporadas, ou seja, ele será reforço gremista até dezembro de 2023. Quero falar agora sobre o atacante Rossi, que é uma das boas opções do mercado, até porque nos últimos dias ele conseguiu a rescisão de seu contrato com o Shenzhen FC da China, ou seja, está livre para escolher seu destino. Atacante que fez bom campeonato brasileiro pelo Vasco, foi titular e peça importante especialmente no segundo turno. Na temporada passada fez 41 jogos e 4 gols marcados pelo Vasco da Gama. Ele está livre, como já disse, e hoje tem propostas de 3 clubes. Do próprio Vasco da Gama, além do Fluminense, e mais recentemente quem entrou nessa disputa foi o Ceará. Na teoria seria mais cômodo para o Rossi permanecer no Vasco da Gama. Na prática isso pode ser um pouco diferente, até por causa da questão dos salários atrasados. O Alexandre Campelo, que é o presidente do Vasco, havia prometido que quitaria nos últimos dias de 2019 os salários que já haviam vencido. Ele acabou não conseguindo, precisou usar os poucos recursos que entraram para pagamentos de outras dívidas, o que acabou irritando vários jogadores, inclusive o Rossi e o Guarim, que são 2 atletas que discutem a renovação do contrato. Até por isso não dá para cravar que o Rossi ficará no Vasco da Gama, e a possibilidade de jogar no Fluminense ou no Ceará não pode ser descartada a partir de toda essa dificuldade enfrentada pelo Rossi no Vasco da Gama. Nessa quinta-feira, o nome do Valdívia, meia chileno que jogou no Palmeiras, foi bastante especulado no futebol brasileiro, tudo por causa de uma notícia dando conta de que ele havia se acertado financeiramente com o Palmeiras para que seu retorno fosse oficializado nos próximos dias. Conversei com gente do Palmeiras e também com gente do Valdívia para saber o que havia de verdade, e as duas partes asseguraram que nem há negociação no momento.
O Valdívia adoraria voltar para o Palmeiras, mas a diretoria alviverde entende que hoje ele não cabe nos planos, nem do Vanderlei Luxemburgo, nem da diretoria. Diante disso, dá para assegurar que o Valdívia não será reforço do Palmeiras. Mas existe a possibilidade grande de o Valdívia jogar no futebol brasileiro. E quem está interessado, já abriu negociação com o Valdívia e com seu staff, é o Botafogo. Antes das conversas começarem, a diretoria do Botafogo perguntou ao Alberto Valentim a opinião a respeito do meia chileno. E o Valentim, que já o conhece dos tempos de Palmeiras, deu aval para que a negociação avançasse. Hoje o Valdívia tem uma proposta oficial do mundo árabe. Ele inclusive passou as festas de fim de ano com a família por lá. Mas a prioridade, de acordo com a pessoa que me informou sobre o interesse do Botafogo no Valdívia, é que ele volte a jogar no futebol brasileiro. A ideia era que fosse no Palmeiras, se não for possível, a ideia é encontrar outros interessados e outras possibilidades. O Botafogo surge como uma hipótese boa, até porque morar no Rio de Janeiro não é mau negócio para ninguém. Então, a partir de agora, o que Botafogo e Valdívia precisam é se entender em relação ao aspecto financeiro. A dura realidade financeira do Botafogo todo mundo já conhece, inclusive o Valdívia. Ele está a par de que o Botafogo não pode pagar um alto salário, especialmente nesse momento de transformação. O Botafogo deve se transformar nas próximas semanas em uma sociedade anônima. Pode ser o primeiro clube grande do futebol brasileiro a virar SA, algo que pode render bastante lá na frente. Mas, nesse exato momento, a questão é bem diferente e o clube não pode fazer altos investimentos. Até por isso, para que acerte com o Botafogo, o Valdívia vai ter que dizer não a uma proposta financeira muito melhor do mundo árabe. Essa conversa ainda está em estágio inicial e nos próximos dias poderemos ter novidades. É bem provável que, se tiver o apoio maciço do torcedor do Botafogo em relação a essa ideia, a chance de ele se tornar reforço botafoguense aumenta bastante. Para fechar o vídeo, eu quero repercutir uma informação importante que o André Hernan deu lá no Globoesporte.com, dando conta de que Boca Juniors e River Plate procuraram nos últimos dias os representantes do Thiago Neves para demonstrar interesse no jogador, para tentar entender a situação dele. Essa informação ainda não chegou aos dirigentes cruzeirenses. Conversei com um membro do Conselho de Administração, esse grupo que está tocando as coisas no Cruzeiro, e essa pessoa assegurou que até agora o Cruzeiro ainda não foi procurado. Acho até que é natural o primeiro contato entre os clubes argentinos e o staff do Thiago Neves para entender a pedida dele, para entender um pouquinho da situação bem delicada. O Thiago Neves chegou a ser afastado do Cruzeiro na reta final do Campeonato Brasileiro. O Zezé Perrella chegou a afirmar que o Thiago Neves não jogaria mais no Cruzeiro enquanto ele fosse dirigente do clube. Isso não é mais problema, porque o Zezé deixou o clube, mas agora quem não quer o Thiago Neves é a própria diretoria e a torcida. E por uma série de motivos, entre eles o lado financeiro. O Thiago Neves pode custar até R$900 mil por mês de salário ao longo de uma temporada. Esse valor já inclui bônus previstos no contrato, caso ele alcance algumas das metas estipuladas. Pois bem, Thiago Neves, depois do rebaixamento do Cruzeiro, foi à Justiça pedindo R$16 milhões e requerendo o rompimento do contrato com o Cruzeiro. A Justiça do Trabalho vetou esse pedido dele, considerou ilegítima a pedida e desde então o clima é insustentável. O Cruzeiro procura desesperadamente alguém interessado no Thiago Neves. E por causa de tudo que ele aprontou ao longo de 2019, o filme dele está tão queimado no futebol brasileiro que até hoje não surgiu um único interessado. Então as duas primeiras notícias envolvendo o Thiago Neves e mercado de contratações surgem dessa oportunidade de ele trabalhar no futebol argentino. Eu acho que seria bem interessante ver o Thiago Neves jogando na Argentina, onde a questão tática e a questão física são muito importantes. Ele certamente precisaria se reinventar e ser um jogador muito mais sério e comprometido do que ele foi em 2019, senão vai passar uma enorme vergonha, seja num grande ou no outro, do futebol argentino. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que pintar vídeo novo ou live, e use o espaço para comentários para deixar uma sugestão de um vídeo que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola, para deixar uma pergunta, a sua opinião sobre o que eu falei agora há pouco, críticas desde que sejam educadas, sem xingamento, sem palavrão, críticas construtivas são sempre bem-vindas, beleza? A gente se vê numa próxima, até!